como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Recadinhos no começo do vídeo, tô fazendo alguns mapas astrais e orientações vocacionais, então se você tiver interesse é só você me mandar um e-mail que tá aqui nas descrições. E lembrando que agosto vai então abrir novas vagas para o curso de astrologia, então se você é interessado, se você quer aprender isso na prática, lendo isso, né, no mapa astral, é só também você entrar em contato aqui através do e-mail. E hoje eu vou trazer uma coisa importantíssima, que acho que a gente tem que misturar sempre, gente, o entendimento com o sentir. Se aquilo que você sente não tem entendimento, você tem que buscar o entendimento. E aquilo que você entende, você tem que buscar o sentir. E hoje eu vou trazer para vocês Lua, Vênus e Netuno. Então, esses planetas, essas consciências, né, esses arquétipos que estão dentro da gente correspondem ao feminino. Então, a gente tem um feminino mais instintivo, que é a Lua, um feminino mais primário. Aí, sublimei, eu tenho um feminino um pouco mais refinado, que é Vênus. E depois, quando eu sublimo de novo, eu chego, então, na energia primordial, no arquétipo original, naquela energia que ela é assim eternamente, que é a energia de Netuno. Então, uma coisa que é importante, homens, essa energia vai falar muito das mulheres que você atrai. Então, exemplo assim, vai falar muito das pessoas, principalmente das mulheres que você vem atraindo. Às vezes você só está atraindo aqui, ó, relações lunares. Às vezes você só está atraindo relações venusianas, ou às vezes você só atrai relações neptunianas. Ou às vezes você, então, atrai também questões que você acaba intercalando, né, englobando essas três consciências. E mulheres é o seu feminino, vai falar do seu feminino, do quanto você está atrelada a essas energias. Eu vou trazer aqui, gente, uma percepção que eu tive no curso de astrologia e eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos falar primeiro da Lua. A Lua está relacionado com a mãe, está relacionado ainda com a alma. Então a alma ainda ela não é liberta, a alma não está ainda na sua forma, né, de consciência, ainda ela está relacionado com as questões principalmente da mãe e do passado. Vamos lá, casa 4 fala de heranças kármicas, padrões hereditários que estão na minha célula e que precisam ganhar maturidade. Entende agora? Porque você traz uma energia de casa 4, depois eu vou fazer um vídeo falando de casa 4, casa 8, casa 12, numa outra roupagem, numa outra versão. Vamos lembrar do neném. Agora a gente tem que entender por que a gente não chega em Netuno, tá? Isso é uma coisa importante que eu vou trazer no vídeo. Vamos lembrar quando você é um nenenzinho. Então, quando você é neném, o que acontece, gente? Quando você é bebê, né, e até uma determinada idade, você é simplesmente 100% receber. Um bebê, gente, não tem como doar para sua mãe algo. A mãe só pode doar para esse bebê. A gente tem que entender isso demais. Então a Lua, ela só tem relação de receber. Eu só recebo. Então o que acontece? Se você, isso é um ponto importante, porque se você não consegue entender essa questão da Lua, você não consegue ter relações harmônicas. Por quê? Se você não conseguiu receber o quanto você receber, tá? O quanto você queria, né? Porque tá também relacionado muito com a sua psique. Você fica com essa falta, então você fica com essas inseguranças e você vai pro mundo, né? Você cresce, mas não cresce, né? Porque não nutriu de certa forma e você vai buscar então pessoas para que essas pessoas o que possam te nutrir. Então você fica numa relação de dependência, porque apenas você quer o quê? Receber, você apenas quer receber. É um feminino, gente, do ponto de vista da nossa mãe. Então, isso é importante. Se você não, isso é importantíssimo nesse vídeo. Se você não perdoa a sua mãe, se você não tem amor e gratidão à sua mãe, você não vai conseguir ter nenhum tipo de relacionamento. Desculpa falar, mas isso é a grande verdade. Isso, gente, é astrologia, mas também está relacionado com a constelação. Se a gente não tem gratidão à nossa mãe, a gente não tem gratidão à Mãe Terra. A Mãe Terra é Netuno, né? Tudo bem que Netuno está relacionado com a água, mas vamos entender como Mãe Universal. É relacionado com isso. Então, relações de Lua é mãe e filho. Gente, relações de mãe e filho. Uma criança de 5 anos não tem como dar nada, não tem como dar. Então, assim, o que acontece? Eu já vi muita gente, né? E eu já tive esses momentos, mas quando eu tenho esses momentos, eu tô consciente do que está acontecendo.
de que a gente às vezes vê uma mãe, entre aspas, né, com um filho, e aí você vê a mãe às vezes cobrando de um filho de 12 anos que esse filho tem que dar alguma coisa pra ela. Gente, uma criança de 12 anos não sabe nem o que dá, ela não tá pronta ainda pro mundo. Lembrando, a gente tá pronto, gente, com 28 anos, depois eu vou mostrar aqui uma mandala, com 28 anos, é 28 anos que a gente de fato tá maduro, porque a gente já o quê? Construiu os nossos 4 corpos, é só você dividir 4, só você divide 28 por 4 dá 7. Então são 7, né? São 7 fases, são 4 fases de 7 anos que a antroposofia traz e tá linkado com a astrologia, que faz com que a gente, né, seja maduro, e também está relacionado principalmente com o quê? Com a progressão lunar, que ela faz o seu primeiro ciclo, que ela demora 28 anos, né, para ela dar uma volta completa na progressão lunar, e também é um retorno de Saturno. Então é só com 28 anos, que a gente começa a o que? Praticar, mas a gente ainda não é eficiente de dar essa questão, a gente começa a praticar e eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então isso é uma coisa importante, se você não recebeu o quanto você precisava receber, se a sua mãe negligenciou, principalmente sua mãe não te deu TT, não te deu mamar, a sua mãe, você tem essa falta dentro de você e às vezes você fica indo nas relações buscando a sua mãe. E aí o que acontece é que você nunca vai ter relações harmônicas, relações venusianas, porque na verdade você vai ficar nessa coisa da dependência, né? Então, gente, lembrando sempre, a gente não pode culpar, né? Se a gente teve uma mãe que provavelmente não conseguiu suprir as nossas necessidades, é porque provavelmente a gente precisava passar por isso para que a gente pudesse, então, entrar dentro da gente e nós mesmos fazermos a autonutrição. Então isso é uma coisa importantíssima. Lembrar, gente, criança, gente, principalmente até 28 anos, só recebe. Eles ainda não têm condições, não têm maturidade. Às vezes a gente coloca, sabe aquela coisa assim, que nem eu falo, você põe um bolo no forno e aí você tem lá 40 minutos para ele ficar bom. Aí a gente tira antes, deixa 20 minutos e esse bolo não fica legal, é a mesma coisa isso. Às vezes a gente coloca, gente, responsabilidade em crianças de 15, 16 anos e ainda não está maduro por conta dos seus corpos. Os 4 corpos, primeiros corpos ainda não estão maduros. Então isso é uma coisa importantíssima que a gente tem que ter. Ou seja, não dá pra essa coisa, quero ser mãe. Se você não tem capacidade, se você não sabe doar, se você não tem como doar, então não seja mãe, gente. Também não seja pai, principalmente a mãe, tá? A função aqui maior é materna. Então não seja mãe, gente, porque você tem que realmente tirar de você. Então se você não tem dentro de você, você não tem como dar para o outro, tá? E aí o que acontece é que se a gente entende essa relação, se a gente recebeu o quanto a gente precisava receber, se a gente não recebeu, a gente vai então em busca disso para ir nas questões principalmente das nossas faltas, dos nossos vazios, que eu venho conversando aí com relação a isso. Se você quiser saber mais sobre isso, é só colocar a Lua no mapa astral, que eu tenho 2 vídeos falando sobre isso. E aí a gente traz Vênus, né? Então aqui ainda Lua e Vênus ainda tem uma relação de ego. Depois eu vou mostrar na mandala para vocês entenderem. Vênus, olha que interessante isso aqui, na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, é isso. O que acontece? É relação de dar e receber. Então o que acontece? Eu ainda recebo, né? Vocês vão entender por que eu ainda recebo, mas eu já tenho condições de dar. Então, assim, eu ainda preciso receber, né? Então, eu ainda vou com amor de um ponto de vista pessoal, porque eu ainda não passei pela casa 8, vocês vão entender por que isso. Então, a relação venusiana é o dar e receber. A grande maioria das pessoas estão na relação lunares, elas não dão, elas só querem receber. Elas ficam assim, ó. Sabe galinha quando joga milho, vai lá e fica louca? É mais ou menos isso. Por quê? Como existe uma falta de amor interno, uma falta que não teve esse amor materno, né? As pessoas não... É como se fosse... As pessoas, assim, que estão em relações lunares, elas são esponjas bem secas. Que Deus do céu, quando elas colocam uma gota naquilo, a esponja suga tudo, assim. E de tão seca que é com relação à nutrição. E lembrando, está relacionado com o quê? Com água, né, gente? Então tem que nutrir mesmo, né? O leite materno tem água, tem que nutrir essa criança. E aí o que acontece? Então na relação venusiana, então eu tenho essa troca ainda, né? Que tá no eixo 1 e 7. Então existe ainda o dar e o receber. O dar. Aqui eu já tenho mais relações mais de interdependência. Então ainda existe essa questão de receber, mas eu também correspondo. Então é um movimento de vai e vem. Então é um movimento de harmonia, a relação.
Aqui não existe uma relação, gente. Aqui é simbiose. Aqui é simbiose, aqui não existe relação. Então existem muitas pessoas que estão em simbiose, relacionamentos de simbiose. A simbiose existe, é um processo natural quando existe mãe e filho. E o que acontece é que esse processo ele vai amadurecendo, né? Enquanto essa criança vai crescendo, então a mãe ainda vai nutrindo esse filho, mas ao mesmo tempo a energia masculina chega para ir cortando os laços. Então, de acordo com cada etapa de desenvolvimento, há cortes. Mas, gente, não é abrupto. Não é com 5 anos, ó, vai pro mundo. Não é assim. É com o tempo, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Depois, e aqui eu fui do ponto de vista pessoal. Então aqui eu já não tenho mais as questões da minha mãe, não tenho mais a herança da minha família. Vocês vão entender isso tudo na mandala. E aí, por último, a gente vai na energia de Netuno. Então, quando a gente faz o que é a terceira oitava, né? Quando é o oitavo, que é a relação de dar. Aí eu já dou, eu só dou, eu sou canal, eu dou. É amor incondicional. Aqui, esses dois ainda têm condições do ego. Então aqui tem uma condição do ego. Aqui. Eu não dou pra qualquer um. Eu também não recebo de ninguém. Aqui faz escolhas. A Vênus faz escolhas, como eu falo. Aqui não faz escolhas, gente. Aqui já transcendeu o ego. Então é uma relação só de dar. Porque eu só recebo, ó. Eu só recebo internamente. Aqui é a natureza espiritual. Então é o ponto de vista, é o feminino do ponto de vista universal. É o feminino do ponto de vista espiritual. Eu só recebo, eu sou amor incondicional, ó. Eu só recebo. Não preciso mais receber mais de ninguém, porque eu recebo da fonte, 100% da fonte. Então eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso. Eu só recebo. Isso aqui, gente, é um estágio pro futuro. Então a gente primeiro tem que chegar aqui, né? Tentar chegar aqui, porque aqui a galera tá aqui, ó, só quer receber, né? Não quer. Porque, gente, tem muita gente que não sabe dar. Porque não teve, não tem, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Não, vocês não entenderam? Vocês já ouviram essa frase? A gente só dá aquilo que recebe. Aqui eu expliquei, ó. A gente só dá aquilo que a gente recebeu quando a gente era pequenininho. Se a gente não sabe, a gente não recebeu amor, como é que eu vou conseguir dar amor? Não tem como dar amor. E ó, pra vocês entenderem aqui, ó, na mandala, por que Vênus ainda tá relacionado com o ego? Porque olha aqui, olha que interessante. A gente sabe que Netuno rege a 12ª casa, Vênus a 7ª casa e a Lua a 4ª casa. Então aqui a gente tem a casa 7, certo? Aqui a gente tem a casa 8, aqui a gente tem a casa 12 e aqui a gente tem a casa 4. Tudo bem? Tá meio enjoado essa imagem, mas tudo bem. Então o que acontece? Aqui é Vênus, né? Aqui é a morada de Vênus, certo? Então aqui é a morada de Vênus. Por que ainda tem a questão de dar e receber, né? Aqui é casa 1. Porque, gente, este ego ainda não passou pelas questões espirituais. Casa 8 é quando eu passo pela minha iniciação espiritual, né? Então o que acontece? Aí eu pego este ego, eu construo um ego forte, e aí o que acontece? Eu passo pelo processo de iniciação espiritual e este ego, então, o espírito ele pode encarnar nesse ego. O espírito é Júpiter, né? Que é Deus. Aí Deus pega e fala, ó, guerreiro, legal, você construiu um corpo, né, para que você entrasse em contato comigo nas profundezas e agora eu posso habitar. Então a casa 12, é por isso que Netuno tá na casa 12. Porque aqui é só dar, né? Porque aqui é só signos coletivos, aqui é só signos impessoais. Então por isso que aqui essa relação ainda está condicionada ao ego. Lembrando que o ego vem aonde? Da minha casa 5. Então ainda eu tenho certas condições, certas restrições, porque eu ainda não sou o canal, porque eu ainda não dei o meu ego para o espírito, né? Então só quando a gente realmente solta as resistências, lembrando aqui que Escorpião é o signo que tem mais resistência, é um signo fixo, é que a gente de fato pode viver no amor incondicional. E aí a casa 4, né, gente? Por que a casa 7... Por que aqui é a casa 4, né? Por que a casa 7 é o dar e receber? Porque olha que interessante, aqui é o Sol, né? Aqui lembra que o Sol é a generosidade, ou o que é aquela questão de generosidade ou de doação? Então, como é que eu vou ir para a relação se eu não sei o que eu vou doar? Eu não sei, porque eu não passei pela minha casa 5, né? Eu não passei pela minha casa 5, eu não sei o que eu vou doar. Então, o que acontece? A grande maioria dos seres humanos estão até aqui. Então... aqui está do ponto de vista, essa doação é diferente que está do ponto de vista do Sol, tá do Sol, tá do Espírito, né? Mas não está do ponto de vista da Lua, porque eu já sublimei, então as minhas questões eu já sublimei, eu já sei o que eu posso doar para o outro está na casa 1, então aqui é o eu, aqui é o tu, então eu já sei o que eu posso doar para o outro, então há uma diferença, né, entre essas questões.
Então a grande maioria das pessoas não sabe, não tem condições, e não sabe o que elas vieram doar. Qual que é a minha generosidade para o mundo? Qual que é o meu brilho pessoal para o mundo? A grande maioria das pessoas não sabem disso. Então a grande maioria das pessoas fica onde? Em relacionamentos apenas lunares, de que só quer receber. Então precisa sublimar essas questões de casa 4, que eu vou comentar depois em outro vídeo, né, fazendo o trígono da água, né, pra gente entender por que existem os trígonos, né, por que existem as quadraturas, né, lembrando que são figuras geométricas e a gente sabe que tudo é conversado. Deus conversa com a gente através das figuras geométricas. Então uma coisa bem interessante desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa ter te trazido clareza, porque trouxe pra mim, pra gente entender por que ainda Vênus, as relações de Vênus, aí por mais que sejam relações de amor, por que são relações de amor? E aqui não são relações de amor. Relações de lua não são relações de amor, são relações de dependência, gente. Por que aqui é amor? Porque a gente já passou pela casa 5. A casa 5 é meu amor, né? Aquilo que realmente me vitaliza, é o meu combustível, né? E aí lembrando sempre que a casa 12, Netuno, está relacionado com amor incondicional. Por quê? Por que aqui a casa 12 é amor incondicional? Porque aí eu descondiciono tudo, né? Eu descondiciono meu mapa todo. Aí o que acontece? Eu faço o quê? A finalização. Não é a finalização, a última casa? Tudo que tem na última casa não é finalização, encerramento de ciclo? Então eu encerro um ciclo de vida. Eu encerro. O problema que eu já falei em 20 mil vídeos é que a gente fica ainda apegado ao que, não, eu tenho Vênus nesse signo, vou ficar com esse Vênus nesse signo. Não, meu filho, você veio trabalhar esse signo, você veio trabalhar a casa dele. E aí quando eu entro em amor incondicional, o amor é aquilo que destrói, é aquilo que liberta, é a verdade, eu descondiciono tudo isso, e aí, gente, o espírito, de fato, o eu superior, que tá aqui atrás, que ele que criou isso, né, na verdade não foi ele que ele criou, mas foi as condições da evolução, a gente então sai disso e a gente chega e aí a gente vira, então volta novamente para o nosso estágio original. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, trazer clareza, né? E eu fico muito feliz sempre de compartilhar essas questões com vocês. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre casa 4, casa 8, casa 12, na minha percepção, né? Então essa astrologia, gente, que eu trago pra vocês é de autoconhecimento, né? Não tem nada a ver, às vezes, com outros canais, né? Eu acho que todos eles trazem, sim, de fato, coisas importantes, mas essa é a linhagem que eu sigo, é uma linhagem que eu mesma intuo, eu mesma trago de mim mesma para que a gente possa, então, trabalhar linkando aí, principalmente as questões da nossa alma e também daquelas questões relacionadas com o que eu preciso amadurecer dentro de mim, né? Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!